Meu Deus, não poderia haver uma imagem, eu não encontrei até hoje na leitura dos sábios do Oriente, nem dos psicólogos, nem do Dr. Freud, que iniciou esse processo. Em ninguém eu encontrei uma imagem para definir esse desfocamento, essa perversão cognitiva, como aqui nessa descrição de Jesus. Guias cegos, que ainda se oferecem para levarem as pessoas pelas mãos. Jesus diz: vocês vão adoecendo essas pessoas. Quem segue vocês perde a cognitividade saudável, perde o senso de realidade, perde a perspectiva de humanidade, perde a ideia de respeito pela individualidade do próximo, perde a alegria na diversidade humana. Vocês querem fazer de todos alguém que seja a expressão daquilo que vocês assumiram como moda, como modo, como atitude religiosa, e se as pessoas não se tornarem assim, elas vão para o inferno. Mas vocês é que estão fazendo-as 2 vezes mais filhas do inferno do que vocês mesmos, afirma Jesus com peremptoriedade, com drasticidade. São as expressões para descreverem Mateus 23. Olha essa doença cognitiva, que, olha, eu lido com muita gente, estou ouvindo gente há 48 anos, aos milhares, mas eu não conheço pessoas com problemas de natureza cognitiva mais forte, são capazes de entrar num negacionismo da realidade tão grande quanto esses que ficam tomados pela tara da fixação religiosa. Todas as fixações geram isso. A gente vê fixação num clube, põe às vezes o cara numa torcida organizada que é capaz de matar, de dar tiro, de quebrar garrafa na cara dos outros, como a gente assiste aqui no mundo inteiro, especialmente em alguns países do Brasil, da América Latina, e em alguns países da Europa. É uma coisa louca. É fanatismo de natureza clubescamente religiosa. Mas os fanatismos religiosos são também fanatismos clubescos, daquela seita, daquele grupo. No esporte, a gente vê o pessoal se dedicando a seitas esportivas, uma paixão que os leva a essa disposição de machucar, de quebrar e partir amizades para sempre, de ficar com raiva e transferir para a mulher e para os filhos o ódio. Vocês sabem do que eu estou falando. Agora, imagina isso vinculado à ideia de Deus. Como é elevada a uma potência ou a uma onipotência inimaginável. E como altera o processo de interpretação da vida por inteiro. E não adianta mais nem tentar conversar. Não existe mais nenhuma lógica a ser aplicada desse diálogo. Aqui mesmo, por exemplo, nós estamos cheios de cristãos. A maioria aqui são cristãos. Temos alguns agnósticos, ateus, que me assistem porque gostam, por outras razões gostam. E são bem-vindos. Agora, a maioria dos religiosos, conquanto se digam cristãos, conquanto não possam negar que eu estou lendo Jesus e ainda nem possam também negar que a interpretação é correta, porque se eles forem ler o que Calvino diz sobre isso, é isso mesmo.
Se eles forem ler o que qualquer um diga sobre isso, os reformadores, é isso mesmo. Se eles forem ouvir o que o Papa Francisco diz sobre isso, é isso mesmo. O que Agostinho diz sobre isso, é isso mesmo. O que os pais da igreja disseram sobre isso, é isso mesmo. Mas não adianta, porque o Jesus disse isto mesmo, para um grupo de religiosos como muitos aqui, e eles não quiseram ouvir. Como diz Paulo, dá coceira nos ouvidos, eles tapam os ouvidos. Ou como Jesus disse, eles fecham os olhos, eles bloqueiam, eles blindam todo o processo de percepção da realidade, de cognitividade, de verdade, de encontro com o sentido e o significado das coisas, conforme o sentido e o significado universal das coisas para qualquer ser humano, seguindo o princípio cognitivo de Jesus, que te ensinou, se você quiser saber como deve ser para o outro, utilize o princípio da individuação cognitiva. Imagine que você deve querer para os outros o que você quer para você. E não admitir que seja servido aos outros ou que você mesmo sirva aos outros o que você não serve a você e não aceitaria que fosse servido a você. Jesus disse: o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também, primeiro, a eles. Esse é o princípio, essa é a interpretação, essa é a cognição de uma mente saudável, de um espírito saudável. É só essa cognição que alinha mente, coração, sentimento, emoção e coloca a gente olhando a verdade, e a verdade nos libertará cada vez mais. No entanto, a gente está diante de uma das descrições de perversão cognitiva mais extraordinária, numa síntese incomparável, como essa de Jesus. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. É uma charge extraordinária. Você compreendeu? Agora, talvez a sua pergunta é: quando é que isso se estabelece na gente? Aí eu digo as seguintes coisas. Eu quero dizer 3 coisas que me pergunta agora, Caio. Quando é que isso entra na gente? Quando é que isso entra na gente? Se você não perguntou, deveria perguntar. Quando é que esse negócio entra na gente? Quando é que essas fixações alteram o nosso olhar a esse ponto de a gente ficar nessa situação, de ter o olhar completamente pervertido e alterado? Em primeiro lugar, quando você entrega a sua mente aos dogmas religiosos, como se houvessem dogmas religiosos. Existem dogmas religiosos, segundo os homens e a religião. Mas para Jesus, os dogmas religiosos estão todos relativizados, porque para ele só há um dogma. Ama o teu próximo como a ti mesmo. O que quereis que os homens vos façam, fazei vós também a eles. Esse é o único dogma. Um único mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Há um só dogma. E, meu Deus, se você lê os evangelhos, você só encontra esse dogma. Se você lê as cartas do apóstolo Paulo, você só encontra esse dogma. Se você lê a primeira epístola de João, você só encontra esse dogma. Só há um. Como ele mesmo disse, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa.
é que você ame, e ame a Deus amando o seu próximo, conforme ele ensinou. A religião, todavia, tem muitos dogmas, e quando você se entrega ao dogma religioso, ao dogma teológico, por exemplo, que é um argumento, o cara diz, não, não é um dogma religioso, é uma sistematização racional, teológica, o que é uma coisa de uma infantilidade brutal. Não existe isso. A gente faz qualquer que seja a leitura a partir da acumulação das nossas pré-compreensões. E se as nossas pré-compreensões são de natureza dogmática, que conduzem a nossa mente a uma fixação que não nos permite mais nenhuma outra percepção ou observação, a gente fica cego, como Jesus aqui diz, guias cegos. Você pode até dizer que é guia de alguém, mas você é só o cego liderando a fileira dos cegos, como Jesus disse, até caírem todos no abismo. Todos. Essa coisa, deixa eu chamar de coisa, toma conta da gente, empedra, tira a plasticidade cerebral, a flexibilidade, a maleabilidade, a capacidade de aprendizagem e mata o espírito. E enlouquece a alma, a tal ponto que a gente fica completamente cego, patologizado pelo dogma teológico. Aí vem a segunda coisa, o dogma teológico produz, obviamente, comportamentalismo. Não fica só na base de um conceito. Aquele conceito tem que se transformar num comportamento que é moral. Porque acaba sendo moral porque não é ético. Não tem nada a ver com o ethos da vida. Tem a ver com a média ponderada daquele grupo, a média ponderada do nosso cercadinho religioso, teológico, ideológico, de qualquer natureza. Isso produz essa moral do nosso grupo que é imposta sobre o mundo inteiro. E aí começa a missionarice, que faz você atravessar o mundo para fazer um prosélito 2 vezes mais filho do inferno do que você. Dói, né? Ouvir isso. Eu peço que você perdoe a Jesus por ter falado isso e me perdoe por estar dizendo o que ele ensinou, o que ele profetizou, o que ele exortou, o que ele rasgou como mentira de mortalha na nossa cara. Aí o dogma teológico que produz o dogma de costumes gera imediatamente o dogma psicológico, porque daí em diante não adianta, a pessoa se torna imutável. Aí, minha gente, só aquela vinda de Jesus com uma voadora celestial no peito de Saulo de Tarso, conforme Atos 9. Só uma coisa assim, essa voadora celestial do Cristo ressuscitado nos peitos de Paulo, porque Paulo era o mais fanático dos fanáticos. Era capaz de matar como matou, de torturar como torturou, como ele diz. Por isso ele faz questão de dizer, eu sou o menor, não sou nem digno de ser chamado ou tratado como apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus e matei, e obriguei muita gente a blasfemar, a negar a fé.
Quando se chega nesse ponto de endurecimento, só uma soberania arrombante pode mudar a mente. É por isso que eu não discuto em rede social. Eu não discuto. Eu gostaria até de pagar alguém para ficar lá falando por mim, mas eu não tenho condição. Eu, pessoalmente, não acredito que quando a pessoa chega ali com aqueles ódios todos, uma fala minha vá mudar coisa alguma, muito menos uma fala de contestação. E, às vezes, eu tento ir com apenas meiguice, deixar, Senhor, pega essa meiguice e aplica no coração do indivíduo. E tem alguns que apenas param de molestar, mas eles não mudam, não mudam. Eu vejo gente próxima de mim, gente que, inclusive, eu sei que me ama, me quer bem, mas eles foram para além da capacidade de ouvir. Eles não conseguem mais porque o bloqueio psicológico, a barreira cognitiva, o véu do entendimento lhes foi tirado, como diz Paulo em 2 aos Coríntios 3 e 4, especialmente no capítulo 4. É aquele véu que cega o entendimento dos incrédulos. E assim como Jesus aqui está falando com religiosos, Paulo lá em 2 aos Coríntios 4 está falando com religiosos de Corinto também. Não é para ateus. Ateus, em geral, não sofrem disso, são fáceis. Agnósticos já estão dizendo, olha, eu estou aberto, eu não tenho conhecimento de nada. Vamos conversar. Foi por isso que Jesus disse que meretrizes, publicanos e pecadores precediam os religiosos de Israel no reino dos céus, vos precederão. Os de vocês que entrarem, entrarão depois das prostitutas e dos pecadores, porque eles não têm dogma de nada, eles aplaudem qualquer que seja a verdade singela que chega no coração deles, eles dizem, fica aqui, fica comigo, não vai mais não, deixa eu ter acesso a você, como eu vejo todo dia acontecer. Agora, pergunte-se, o quão blindado você está aí? Em que estado mental você está? E se você não está nesse estado, tome, todavia, cuidado, porque é sutil a chegada nele. Eu já vi, como diz Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 3, corrieis bem, quem vos persuadiu a deixardes o evangelho, a voltardes atrás? Quem? Eu conheço pessoas que iam correndo bem, aí encontram alguém aqui na internet, uma fala, eles não têm muito conhecimento, então qualquer coisa que se diga com aparência de revelação, de informação, aí o cara fica, diz, é uma informação que eu não tinha, aí parece que tudo que vem dali é verdade, e o cara não checa, não confere, não bota ao lado do evangelho para ver se sobrevive, não passa pelo filtro de Jesus, não vê se passa na chave hermenêutica do evangelho, que é Jesus, e engole tudo, e aí depois de um tempo, pouco tempo, você fica assustado com o que pode acontecer na mente de uma pessoa que corria bem. E, de repente, foi persuadido por outras coisas. E aí eu vou vendo, como diz o apóstolo João, eles eram dos nossos, agora se tornaram anticristo. É o que João diz, eles estavam entre nós, a gente partiu o pão com eles, e agora eles saíram como verdadeiros anticristos. Não é porque eles saiam negando a Jesus, é porque eles negam o evangelho. Quem nega o evangelho conforme o evangelho nega a Cristo.
e viram um anticristo, especialmente depois que já conheceu a verdade toda. Corriam bem, aí foram persuadidos a voltar atrás. Essa é a razão da segunda epístola de Pedro, da única epístola de Judas, o irmão de Jesus, é para esses que corriam bem e voltaram atrás. A epístola aos Hebreus é toda ela para quem corria bem e voltou atrás. A epístola aos Gálatas, praticamente todas as epístolas de Paulo são destinadas a pessoas que começaram bem e, de repente, começaram a fazer moonwalking e voltar atrás. Como eu vejo algumas pessoas querendo usar um processo seletivo, dizendo eu vou ficar com isto e com aquilo, e vou ficar com aquele outro pacotão inteiro. Não dá, sabia? Não dá para você juntar Jesus ao pacote solene das iniquidades produzidas pela maldade, pelo orgulho, pela autoexaltação, pelo supremacismo. São todas realidades escritas, descritas e denunciadas por Jesus exclusivamente, se você não quiser ir mais adiante, nesse capítulo 23 de Mateus. Está tudo dito aí. Não sobrou nada de fora. Agora olhe para o seu próprio coração. E tome cuidado, meu amigo, minha amiga,